Pronto, eu já soldei todos os fios. Olhei no caderno lá e coloquei eles de acordo estavam as marcações. Botei nesse aqui um espaguete retrátil, só para que você observe, olha, esse lugar aqui onde é que eu aqueci, ele une bem aqui, fica bem firme. E agora na hora de você amarrar, você coloca aqui os terminais na posição aqui de você, na posição onde vai fazer a ligação deles. Eu soldei eles tudo de acordo, estava no nosso caderno. Você alinha eles tudo aqui no cantinho. Faz a primeira amarra, amarra eles aí. E costura igual a gente costurou aquele outro lado. Aqui, esse lado a gente já costurou. Agora basta costurar esse aqui que a gente acabou de soldar os terminais. Por que temos que soldar os terminais? Porque quando colocarmos aqui o verniz, se esses terminais não estiverem bem soldados, na hora que o verniz entrar aqui dentro dessas capas, o verniz pode isolar o contato do fio com o terminal. E aí, na hora que você montar o seu motor, ele não vai ter contato. Então, por isso que tem que ser bem soldadinho. E não tem dificuldade alguma soldar, não. Ainda mais esse motor pequeno que tem poucos terminais. Então, nesse aqui, olha, M1, M2, que era marrom 1, marrom 2, ficou aqui no marrom igual estava no nosso caderno. Vou proceder aqui agora com as amarras e volto a lhe mostrar os detalhes. Pronto, aqui já está nosso motor já tudo amarrado, todo bem costuradinho aqui. Eu ajustei as bobinas para elas não ficar ali. Passe a mão assim no seu motor, vê se ele está tudo livre, olha. Se não estão passando para fora os isolamentozinhos. Se ele estiver passando para fora aqui da casinha, você pega lá a sua faquinha ou a sua ferramenta, vem aqui, olha. Vem aqui e faça o ajuste dele aí, porque aí tem que ficar livre. Na hora que o rotor estiver passando aqui, ele não ser segurado por isso aqui. Bem, feito isso aqui, aí faz igual meu amigo Luiz Renato. Ele dizia para mim: Dante, e agora? Eu posso testar o motor assim, já está todo amarradinho, bem amarrado. Eu posso testar primeiro antes de invernizar, para ver se eu não errei? Pode testar. Mas eu não recomendo estar colocando aí, deixar muito tempo, porque isso aqui vai vibrando e o motor pode vir, o enrolamento encostar lá no induzido e ele vir arrancar. Se você querer colocar só para dar uma testada aí, tá bom, tá? Então você tira e inverniza seu motor. Vamos começar agora o invernizamento dele. Vou pegar o verniz ali e mostrar a você o procedimento. Só para lembrar você, antes de invernizar também você pode testar aqui, olha, coloca um multímetro aqui na escala de OHM e faça a medida aqui para ver se está passando continuidade nos fios. Tudo certinho, se estiver passando continuidade, está passando no motor todo. Caso não tiver, você verifica, às vezes um fio ficou mal soldado. Eu sempre dou uma verificada assim antes para ver se ele ficou tudo conectado certinho. Bem, aqui é uma marca de verniz e tintas. Verniz, tintas e diluentes. WEG. Aí você pode procurar essa marca aqui ou outra marca aí que você ache mais fácil. Esse aqui é um diluente. O diluente, você só vai usar o diluente quando o seu verniz estiver ressecado. Às vezes você compra um galão de verniz e com o tempo você percebe que o verniz vai engrossando. Olha que o verniz ele fica muito grosso. Eu vou mostrar para você um que tem ali que já está bastante grosso, para que você observe. Então olha esse verniz aqui, já está bastante grosso já, olha. Eu comprei ele tem um tempo, aí ele vai engrossando. Aí o que eu faço? Eu compro, ao invés de comprar o verniz, eu compro o diluente. Coloco um pouco desse verniz grosso em uma lata. E aí eu vou fazer a mistura com o diluente. Aqui eu faço a mistura com o diluente. Esse diluente dele não precisa ser o mesmo diluente WEG não. Pode ser um diluente usado também em pintura automotiva. Agora ele tem que ser um diluente
fraco, desses mais fracos, parecido com o água rasa. Eu acho que até o água rasa dilui aqui o verniz. Porque um diluente muito forte, ele vem a romper o verniz do motor. E se você tira o verniz do fio, esse fio passa contato de uma espira para outra e não vai ter um bom funcionamento. Aí, como eu vou usar o diluente aqui, eu coloco uma quantia aqui e vou mexendo e vou vendo a textura dele aqui até tiver bom. Não pode afinar demais também, que tem que deixar ele dar uma boa camada. E outra questão é o seguinte, o diluente também ajuda ele a secar mais rápido. Quando você vai passar o verniz no seu motor, você coloca um aparador. Nesse caso aqui eu vou usar o próprio galão dele ali como aparador. Aí, ó. Esse verniz ele não tem um cheiro tão forte não. Já a resina que usamos para os induzidos, ele tem um cheiro bastante forte. Então quando você for trabalhar, se for trabalhar com os induzidos, tem cuidado. O cheiro é mais forte. Pronto, aqui agora eu vou despejar o verniz em cima do motor, dando um banho nele. Então aqui agora eu já escorei ele ali, agora está na hora de a gente dar o banho de verniz nele. Quando o verniz está novinho, está fininho dentro do balde, você pode até mergulhar o próprio motorzinho, um motorzinho desse pequeno, pode até mergulhar ele aí dentro do balde de verniz. Dá um mergulho nele aí. E a não ser você vem aqui, fazendo o banho de verniz aqui, ó, vai despejando ele por cima aqui. Pode despejar bastante verniz, deixa ele escorrer para dentro do motor. Aí você pode dar um banho no motor aqui todo, olha. Deixa ele impermear bem as bobinas do motor. Você faz isso aqui de um lado. Aí você espera escorrer. Depois que escorrer, você olha como é que ficou o banho do outro lado. Se ele não impermeou bastante, você vai do outro lado e dá um banho de verniz também. Esse verniz aqui que já está grosso, basta um banho de verniz só. Quando o verniz está novinho, eu recomendo que você dê assim umas 2 demãos de verniz, umas 2 camadas, e deixe ele penetrar bastante, para ele ficar bem envernizadinho. Aí depois que ele estiver envernizado, você vai levar ele ao forno só com a quentura do forno, porque esse verniz ele é inflamável. Se você colocar ele no forno ligado, na hora que criar ali os vapores e os gases do verniz, ele vem incendiar esse motor aí e você perde todo o seu trabalho. Então o forno tem que estar só na quentura. Se você tiver um forno com lâmpadas ou com resistências, é até melhor. Eu disponibilizei aí no canal do YouTube um forninho feito com gás de cozinha, feito com a geladeira velha. Aí esse forninho eu acendo, aqueço ali, deixo ali aquecendo uns 10 minutos no alto ali. Depois que ele está aquecido, eu apago o fogo, coloco o motor lá, lacro ele. Como o forno ele é todo forrado de lã de vidro, aí ele segura aquela caloria ali. E quando o forno esfria, o motor já está seco. E também você pode deixar secar no sol ao natural. Ou você pode fazer uma estufa solar. A estufa solar, você pega uma caixa de madeira, forra ela em volta de papel alumínio. Aí você coloca o motor lá dentro, coloca uma tampa de vidro. Então quando o sol bate, que ele penetra lá e pega aquele grau, seca tudo ali. Ou então você ou então você pega a caixa e pinta a caixa de preto por dentro, que também ela vai pegar maior caloria e deixa o motor lá dentro. O sol entra, forra as laterais dela com material para manter o calor ali dentro. Ela aquece bastante e seca também. Pronto, agora eu só vou virar ele aqui, colocar verniz do outro lado e vamos esperar secar o nosso motor. Olha aí, eu já virei o outro lado dele aqui. Agora é só continuar
dando banho de verniz nele aí. Depois que a gente espalhar esse verniz todo aqui em cima, é só deixar ele escorrer. O aparador tá aí de baixo, ele não vai desperdiçar. Já tá caindo na própria lata dele aí. Geralmente o bom é o seguinte, quando você tem vários motores para invernizar, que você prepara eles todos e inverniza eles todos de vez. Se você não desperdiça material, economiza tempo. A gente deixa ele escorrer, levanta ele um pouco para lateral um pouquinho, deixa ele assim, deixa ele pendurado, pingando aí dentro. E a hora que ele secar, ou deixa secar ao natural, ou leva ao forno. Então vamos esperar ele escorrer agora. Pronto, agora o nosso motor já está sequinho aqui. Agora está na hora de você conferir o motor e montar. Conferir, você vai conferir se ficou saliente aqui, olha. As vedações dele aqui, se está bem lacradinho. E se não está passando aqui para o lado onde vai pegar o induzido. Aqui tem que estar livre aqui. Vai conferir aqui, olha, se o enrolamento não está ficando para dentro para pegar no induzido, olha. Você pode medir assim e ver se as bobinas não ficaram para dentro. E vai medir também se os parafusos estão passando livre, sem pegar no enrolamento, olha. O parafuso tem que passar livre. Se ele estiver pegando no enrolamento, você pode pegar um cepinho de madeira ou nylon. Aqui é uma marretinha de nylon, que eu fiz ela. E aí você vem aqui nas bobinas e vai ajustando elas devagarinho. Como eu falei, é bom ajustar antes, porque depois do verniz seco, ele fica um pouco mais duro. Pronto, agora é montar ele ali, colocar o capacitor. Como já está tudo notadinho, a gente sabe que esses dois aqui, olha, é o fio fase, esses dois é o fio do capacitor, não tem nem como errar nesse caso aqui. Na hora de montar o seu motor, você tem que ter cuidado. O induzido do seu motor não pode ficar colado no estator. Exemplo, para que você monta o motor, ele tem que ter o centro dele aí certinho, ó. Ele não pode ficar colado lá. Se ele ficar colado, ele se prende e não gira, porque isola, o campo girante isola. É como se botasse dois ímãs no mesmo sentido, ele gruda um no outro. Então tem que estar ao contrário, tem que estar afastado aqui para ter o campo girante dele. Na maioria das vezes você liga o motor, ele não dispara, tá tum, 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 e você pensa que é o capacitor, não é. Eu fiz um vídeo explicando isso, coloquei no YouTube livre para todo mundo, porque na maioria das vezes acontece que o motor, quando tem rolamento, o rolamento se desgasta ou os mancais se desgastam. Então o que acontece? Essa folga é o suficiente para o motor colar, para o induzido colar no estator. Aí o induzido cola aqui porque a folga aqui ela é bem pequenininha. Não pode ter uma folga grande porque o motor perde a força. O campo magnético, se ele for grande, o espaço for grande, ele perde força. Então ele é bem justinho aqui, olha. Essa média aí de 1 milímetro mais ou menos não chega a ser a isso. Não chega a ser 1 milímetro de diâmetro. Aí. Vou montar ele agora para que você observe. Quando você começar a montar, verifique se o ventilador do motor não está pegando aqui no enrolamento, ó, porque quando ele girar, se ele estiver raspando, ele arranca o isolamento todo e vem a queimar o motor. Então tem que estar livre. Pronto, o motor já está montado aqui. Você deverá observar quando você montar o motor, para que o enrolamento das bobinas não fique tocando aqui nessa parte, porque senão nas vibrações do motor o isolamento do fio pode se romper o esmalte e começar a passar corrente por aqui. Vazando essa corrente, ele vai ter um mau funcionamento vindo a queimar. Então tem que estar tudo livre. E quando você montar ele aí, ele tem que estar
livre aqui, olha. Não aperte os parafusos demais para você não terminar quebrando isso aqui. Na maioria das vezes aí você pode pegar um motor que ele vai estar trincado uma peça dessa aqui. Então o motor vai puxar mais para um lado o induzido. E quando ele puxa mais para um lado, você ligar ele vai ficar com aquele zumbido. Porque o induzido está vibrando e pegando na carcaça do estator. Aí ele não vai girar também. O mesmo acontece com esse aqui, como eu lhe falei. Aqui eu fiz um chicotezinho aqui só para testar o motor. Vou colocar ele na tomada. Agora os motores grandes é recomendável que você não coloque direto na tomada. Que você tenha uma chave em sua bancada, você tem um disjuntor e aí você coloca esse disjuntor interligado ao motor. Porque o que acontece? Quando você liga um motor grande, que ele puxa uma alta amperagem e você coloca ele para ligar aqui na tomada, o faiscamento que acontece aqui pode fazer com que cole, as peças se solde e você não consiga arrancar. Aí vindo a queimar o motor, vindo a dar um problema sério na instalação. E se você colocou um disjuntor que é uma chave termomagnética, quando você ligar esse disjuntor, você vai colocar a tomada com o disjuntor desligado. Quando você ligar esse disjuntor, se caso houver algum erro, uma sobrecarga, esse disjuntor vai desligar. Isso você tem que ver o disjuntor de acordo com o motor. A exemplo assim, às vezes você está usando um disjuntor de 70 amperes e o motor só puxa o máximo 30, ele não vai desarmar. O disjuntor aí teria que ser o máximo 35, 5 amperes a mais a 10 no máximo. Mas geralmente, quando um motor puxa na partida 30 amperes, isso quer dizer que o regime dele vai ser 15 mais ou menos. Não chega a isso. Então você não pode colocar um disjuntor mais alto do que essa operação de regime dele, porque senão ele não desarma. Porque quando o motor está na partida, ele não leva mais que 10 segundos. 10 segundos o disjuntor não vai desarmar nessa carga aí. Passou disso aí, ele já desarma. Então vamos ao teste aqui agora. Aí dá pra ver o nosso motor funcionando normal. Esse pulinho que ele dá é o torque dele. E ele está solto ali também. Eu não coloquei nem a ventoinha ali para não embaraçar nos fios. Ó. Então tá, o nosso motor está aqui testado. E uma questão que eu gosto sempre de mostrar é o seguinte. Vou tirar aqui o capacitor. Outro cuidado você deve ter com o capacitor. Às vezes ele carrega e não descarrega. Então você encostando um fio desse no outro, se ele tiver carga, ele vai esvaziar a carga dele. Se ele tiver carga e você pegar nos terminais, você vai tomar um choque com a carga que está aqui. Você vai receber uma descarga elétrica. E agora sem o capacitor. Como você vê, ele não parte, olha. Faz esse zumbido, mas não parte. Agora, ó. Ó. Repare que ele freia, ó. Bobina está em aberta aqui, olha. A do capacitor. Se eu colocar ela numa outra aqui, ó. Ela para. Porque vai acontecer uma contrafase. Não tem o pulso do capacitor aí. Ele funciona desse jeito aí. Ele vai aquecer mais, que ele só está funcionando com a parte do enrolamento. E vai ter metade da força dele. Porém, só parte se a gente iniciar. Olha aí, ó. Agora eu vou fazer ele partir pro lado de lá, ó. Rodou pro lado de lá.
está rodando para lá para fazer rodar para cá. Os capacitores permanentes, eles servem ao mesmo tempo para dar partida e continuar impulsionando o motor para aquele lado. E os capacitores de partida apenas para dar a partida. Você vai direcionar o motor para o lado certo que você quer que ele trabalhe. O capacitor de partida ele dá a partida e desliga a partida para a partida não queimar. Mas isso aí você vai ver essa parte nos motores grandes. Esse motor pequeno era para você começar a entender como é que funcionam os motores. Então aqui está testado o nosso motor, agora é entregar para o cliente. Agora uma questão, o seguinte, eu já deixei aqui. Por exemplo, olha. E suponha que você pegou um estator desse aqui limpo, já tiraram o cobre, para você enrolar ele. E aí o que que você faz aqui? Como você vai enrolar esse estator? Como você já tirou aquele esquema ali daquele de tanquinho, você já tem todo o esquema dele. Ele serve para qualquer um outro motor. O que vai mudar é só a quantidade de fio. Mas geralmente, se forem todos desse modelo aqui, a quantidade de fio praticamente é a mesma. O que vai variar é o tamanho da bobina, maior ou menor, porque tem uns que é pequenininho, outros é maior, mas a quantidade de fio sempre é a mesma. E como eu vou colocar aqui as bobinas? Como você viu, quando você coloca a bobina pequena, ela sobra um espaço de 2 casas aqui. Se esses furos forem todos iguais, você pode colocar esse espaço aqui, aqui ou em qualquer lugar. Mas na maioria dos motores, esses furos do centro aqui do meio, olha, repare que eles são menores. Então é justamente para isso. Aqui vai uma pequena, aqui vai uma grande. Ficando aqui essas 2 vagas no meio, aqui vai a grande. Quando for fazer o segundo enrolamento, essas 2 casas que ficou vaga aqui, ela vai uma bobina grande para lá e uma bobina grande para cá. Então ela vai ser o suficiente para caber aí a fiação. Se você der o passo certo aqui para fazer o enrolamento e os furos for todos iguais, você pode colocar ele em qualquer direção. Isso não vai mudar a rotação do motor. O que vai mudar é justamente o passe aqui. Se você fizer o passe errado, ele não vai caber as bobinas dele certa. Em qualquer motor. Por exemplo, esse aqui, esse tem 24 casas. Ele estava enrolado em enrolamento de baixa. Ele tinha 4, ou melhor, tinha 8 e mais 8 bobinas por dentro. Era um enrolamento de baixa. Se ele fosse um enrolamento de alta, ele só ia ter 2 polos, um polo lá de cá e um polo desse. E a partida dele. Mas até lá você vai aprender mais sobre isso aí. Esse primeiro motor era só para você aprender como funciona, aprender a enrolar. Às vezes as pessoas me perguntam, aí quanto eu enrolo, quanto eu faço um trabalho desse? A média de cobrar é em média R$ 80 por cada motor. Mas isso varia muito de lugar para lugar. Tem lugares que as pessoas cobram 100, tem lugares que é 60. Eu aconselharia não cobrar menos que R$ 60. Porque você tem o seu trabalho, tem a manutenção e você tem que dar a garantia. Você tem que dar a garantia do seu trabalho. E ensinar o cliente a usar. Uma questão que eu sempre recomendo é o seguinte. Motores de tanquinho não são igual motores de máquinas de lavar roupa. Acontece que as pessoas colocam ele ligado por muito tempo. Tira um tanque de roupa, coloca outro. Tira um, coloca o outro. Tira um, coloca o outro. E o que acontece? O capacitor superaquece, derrete o capacitor, o motor trava, a pessoa não está ali para observar, o tanquinho para, e como ele está travado, o aquecimento é maior e ele queima. Então você deve orientar o cliente. Se ele querer lavar a roupa o dia todo, tem que funcionar assim. Ele lava a roupa dele, espera o motor esfriar ali uma meia hora, uns 20 minutos,
Enquanto isso ele enxágua, ele torce a roupa, ele guarda. Depois daquilo ali, ele torna a colocar outra roupa. E aí ele lava a roupa o dia inteiro. Eu conserto motores aqui para ter pessoas que lavam roupas para outras pessoas. E duram muito tempo. Mas se fizer esse uso aqui. Porque esse motor ele é um motor pequeno. As fábricas não ensinam esse tipo de coisa para o cliente porque elas não tá nem aí. E algumas também ensinam. Eu já li alguns manuais. Mas geralmente o cliente não lê muito manual. Então é bom que você explique para ele como fazer um bom uso do motor. Porque se esse motor tem uma boa durabilidade depois que você enrolou ele, você terá uma boa credibilidade. Quando o cliente precisar de novo, ele vai lembrar de você que você fez um trabalho para ele e aquele trabalho ficou bom. Às vezes outras pessoas fariam esse trabalho da mesma maneira que você fez e não duraria tanto porque ele não aconselhou o cliente a usar de uma maneira correta. E motores grandes têm por obrigação ter a sua proteção. Esse motor tem como você colocar uma proteção nele também. É vendido um protetor térmico que você pode colocar ao seu motor. Eu vou lhe mostrar ele. Olha aqui, aqui está um modelo de protetor térmico para tanquinho. Esse não tinha, mas quando você desmontar um motor que ele tiver uma pecinha dessa aqui interligada entre as bobinas dele, esse é um protetor térmico. Aqui tem a entrada e aqui a saída onde pegava nas bobinas do motor. Como acontece esse motor, esse protetor? O que faz ele ativar? Ele é um protetor térmico. Isso quer dizer que quando o motor superaquecer, aqui dentro há um par bimetálico que ele vai desligar. O calor vai fazer com que os contatos se abram um do outro e o motor desliga. Quando o motor esfriar, os contatos voltam de novo. É uma espécie de termostato, é igual no ferro elétrico. No ferro elétrico ele tem um termostato que quando o ferro chega à temperatura certa dele, ele se abre o contato. Quando o ferro vai esfriando de novo, esse contato se interliga. Porque se o ferro ficar ligado muito tempo, a resistência dele torra. Então ele vai chegar àquela temperatura ali e também a temperatura de controle. Uma suposição, como é que você vai controlar um ferro elétrico para ter uma temperatura para passar uma determinada roupa e ele não exceder aquilo? É justamente esse termostato. Ele vai ter a molinha dele, se você apertar demais ele demora a desligar. Se você deixar ela mais ou menos folgada, qualquer aquecimento ela já abre. Assim funciona o termostato. Tem outros tipos de diferentes. Como ele é colocado no motor? Ele é colocado dentro das bobinas aqui, olha, dentro das bobinas. Então, quando aquela bobina esquentar, ele vai ativar e desliga. Tem um outro termostato que ele também é usado em motores de geladeira e nesses motores aqui. Você vai ver em motores de máquina de lavar e tantos outros. Esse aqui é um termostato de 1/4. É o que seria ideal para esse motor. Porém, esse é de 1/4 usado em outros motores. Esse aqui, um de 1/8, já seria bom para ele. Aí agora vem aquela dúvida. Qual é mais forte? 1/8 ou 1/4? Às vezes as pessoas têm essa dúvida. 1/8 quer dizer o seguinte, que uma peça inteira foi dividida em 8 partes. Então, o 1/8 é menor que 1/5. 1/5 era se você pegasse, a professora dizia, se você pegar uma fatia de bolo e dividir em 5 partes, e pegar outra fatia igual e dividir em 8 partes, qual é a menor? Né? Então é essa a comparação. Então 1/4 é maior que 1/8. Olha aqui, esse motor que a gente fez ele é de 1/4. Então, como vai instalar esse tipo de protetor térmico? Esse tipo de protetor térmico ele é colocado direto aqui de juntinho da carcaça na parte que vai aquecer mais. Nos motores de geladeira você vai ver eles colados no motor. Você vai ver eles colados ali no motor. Para quando o motor aquecer, aquela caloria do motor faz com que as peças se desliguem. Olha aí, ele tem esse par de material aqui, ó, que é chamado de bimetálico. Esse bimetálico é a mistura de dois metais.
E quando esses metais eles aquecem, ele tem uma curvatura e ele faz com que essa curvatura vire ao contrário e abre os contatos. E a energia não vai circular por aqui até que o motor esfrie. Ele não vai esfriar totalmente. A hora que ele esfriar ali um tempo, ele vai voltar a ligar. É igual acontece às vezes, tem motores que está em curto e você liga, você escuta só aquele estralo. Tum, tac, para. Espera um pouquinho, ele volta, tac, tum, tac. Então é porque ele está ativando o relé dele. Ele está ativando o relé termomagnético dele. Então no decorrer do curso, você aprenderá mais sobre determinados tipos de controles, sobre chaves, sobre outros motores, sobre como ter mais segurança com os motores. E esses protetores térmicos você compra eles também. Há revendedores que vendem eles. Mesmo que o motor que você fez não tenha, você pode colocar um desse. Isso também ajuda na proteção do motor. Caso o cliente venha exceder o mau uso dele, ele ativa aquele protetor. Se você colocou um protetor, encaixou no lugar certinho, no lugar correto. Outra coisa que você deve recomendar ao cliente é para ter cuidado para não molhar o motor. A exemplo, às vezes você reforma o motor do tanquinho e você reforma esse motor, mas não verifica se o tanquinho tem vazamento entre as peças dele. Ele começa a cair água no motor. Isso fará com que o motor se queime mais rápido. Quando você pegar um motor, é fácil de ver se foi água. Ele vai estar todo manchado de água de sabão e outras coisas. Aí você olha. Então, quando o cliente trazer só o motor para você arrumar, você já avisa ele. Olha, esses motores elétricos, ele não pode molhar. Aí tem gente que pergunta, mas e como a bomba d'água ela vai dentro d'água e não queima, e é um motor elétrico? Bem, a bomba d'água ela é lacrada para não entrar água. Esses equipamentos elétricos, se entrar água, o campo que existe aqui faz com que passe a corrente de um lado para o outro. Porque a água ela não é um isolante 100%. A água ela praticamente é um semicondutor. Se você coloca um fio dentro d'água e coloca a mão, você vai tomar um choque. Não é aquela descarga na mesma intensidade. E se você tiver com o corpo todo molhado, esse choque vai ser maior. Por que isso? Porque o seu corpo é um mau condutor. E a água vai ajudar ele a melhorar a condutibilidade dele. Vai fazer com que o seu corpo conduza mais a eletricidade. Então o choque você vai aumentar. É igual à água salgada. A água salgada ela conduz mais a eletricidade. Exemplo. Às vezes você coloca um fio aqui dentro d'água e aí você coloca um medidor aqui dessa distância, vai ser uma voltagem. Você vai trazendo ele, vai ser uma voltagem. E se você colocar sal nessa água, você vai perceber que a voltagem vai aumentar bastante. A condutibilidade vai aumentar. Então aqui encerramos essa parte da nossa aula sobre esse pequeno motor. As outras você verá a seguir. Se você comprou o curso completo, o curso de induzidos, procure estudar em um momento um tipo de motor, em outro momento outro. E outra coisa que eu aconselho a você é ir estudando e ir trabalhando. Por exemplo, aqui esse motor, você já aprendeu. Então você já pode pegar motores. Você já pode pegar motores para reformar e vai estudando fazendo seus estudos. Lembrando que você adquiriu esse curso apenas para o seu estudo. Você não tem o direito de revender ele, nem de colocar de volta na rede. Isso foi um acordo que fizemos. Então, você terá essa responsabilidade de cuidar do seu material. Na maioria das vezes, você vai encontrar capacitores diversos, de 5F a 25, a 30, a 60. E qual é adequado para o motor? Cada motor tem a sua capacidade de acordo com os seus watts e de acordo com o seu enrolamento. Nesses enrolamentos de motores pequenos de 1/4, o máximo 15, quando essa carcaça é um pouco maior. E nos menores tem até de 5, de 7. Isso varia também
de motor. Às vezes você vai ver um motor WEG, carcaça grande, 10 UF. Você vai ver um motor de outra marca, até o mesmo WEG, com capacitor de 5. Foi mudada a fiação, foi mudada a quantidade de volta. Porque o capacitor, de acordo com a capacitância dele, a capacitância é em UF, unidade de Fahrenheit. Então, essa capacitância é o que vai fazer com que o motor gire mais rápido ou gire devagar. Exemplo, esse aqui está com um capacitor de 10. Ele tem uma força maior, dá para perceber que ele tem aquele torque. Se eu colocar um capacitor de 5, ele vai funcionar também. Eu vou colocar para que você observe. Então eu encontrei uns modelos de capacitores aqui. Esse que estava nele é de 12. Eu vou colocar esse de 7. Repare que ele é um pouco menor, mas isso não influi tanto. Tem capacitores de 7 muito maiores e tem de 5 muito maiores que são de alumínio. Você vai encontrar aí capacitor de 5, mais ou menos quase desse tamanho, que é de alumínio. Porém, esse aqui, ele é capacitor de partida. Os capacitores de partida, você não pode usar nesse tipo de motor. Se ele não desligar, você pode usar, mas esse capacitor tem que desligar, porque ele não pode ficar ligado. Ele já vem marcando capacitor eletrolítico de start. Start, do inglês, é partida. Então eu vou colocar esse de 7 para você ver uma diferença na rotação. Então olha aqui, ó, um capacitor de 7. Dá para perceber que o torque dele diminuiu. Perceber que ele ronca um pouco mais também. Ele vai rum, 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 rum. E se eu colocar um capacitor aí de 30? Se eu colocar um capacitor de 30, ele vai rodar mais rápido, vai aumentar o torque, mas vai superaquecer mais, porque essas bobinas não estão preparadas para um capacitor de 30, porque essa corrente é maior. E esse fio não vai aguentar essa corrente. Esse motor está preparado para 1,6 ampere. É a corrente que ele vai puxar. Quando ele começar a puxar 2 amperes, 3 amperes, ele vai superaquecer e isso vai fazer com que o motor superaqueça mais rápido. Vamos fazer agora um teste de amperagem. Pronto, agora vamos medir a amperagem dele. O amperômetro vai aqui apenas em um fio. Vou colocar ele aqui. E olha aqui, olha. Ele está puxando 1 ampere, 1 ampere.2, 1.3, porque o motor está em vazio. Quando esse motor estiver trabalhando, ele puxa um pouco mais. E o capacitor que está ali é o capacitor de 7. Vamos colocar o de 12 agora. Antes vou medir aqui do lado do capacitor. Do lado do capacitor está puxando essa média aqui, olha. 1 ampere mais ou menos do lado do capacitor. E o motor todo puxando 1,3 mais ou menos. Aí observa agora com o capacitor de 12, olha. Percebe que o torque dele aumentou bastante. Agora, ó, 1 ampere aqui no capacitor. Olha lá, ó. E 2,6 na fase. Então a amperagem aumentou. O que é o neutro? Então 2 amperes mais ou menos na fase. Como esse motor está programado aí para 1,6, ele sempre aquece um pouco mais. O que podemos fazer para que esse motor venha baixar um pouco mais a amperagem dele? Diminuindo a capacitância. Exemplo, ele está de 12. Colocamos um de 10 e ele vai funcionar com a capacitância normal, com a potência normal dele, porém puxando menos corrente.
Isso fará com que ele trabalhe por mais tempo. Ele perde um pouquinho no torque, mas não é tão significativo, e melhora que ele não vai aquecer tanto. Agora uma questão: como testar o capacitor para ver se o capacitor está bom? Tem várias maneiras de testar. Uma, você coloca diretamente o capacitor ligado na tomada, coloca ele lá, encosta, ele carrega. Porém, essa é uma maneira perigosa que você pode terminar estourando o capacitor. A outra maneira é essa aqui, olha. Você tira um lado do capacitor. Pronto, tirou um lado do capacitor. Liga o motor. Ele não vai partir. Você vem com o fio aqui, ó. Ó. Aqui você está carregando o capacitor. Vamos ver se o capacitor tá bom agora, ó. O capacitor tá bom, ó. Pronto, carreguei o capacitor. Agora desliga o motor. Desliguei o motor. Tirei o capacitor. O capacitor já está tirado, olha. Olha o que acontece agora, ó. Essa descarga você tomaria ela. A depender da capacitância, é uma descarga terrível. A depender da pessoa, se ele tem algum problema, essa descarga aí pode derrubar. Ela não vem uma descarga que possa ele matar, a não ser que a pessoa às vezes usa algum aparelho. Quem usa aparelho no coração já é recomendado para não mexer com essas peças elétricas. E se mexer, que de preferência não estejam ligadas. Porque uma simples descarga dessa pode fazer com que o aparelho se pare. E os capacitores, muitas vezes as pessoas costumam fazer essa brincadeira. Carrega o capacitor e manda outra pessoa pegar. Essa descarga elétrica, num pequeno susto, isso pode ser perigoso. Então evite esse tipo de brincadeira. Isso é perigoso. Trabalho a gente evita não brincar com o trabalho. Então nossa aula sobre o enrolamento do motor mesmo, ela termina aqui. Eu vou procurar colocar mais algumas aulas detalhadas e ao decorrer do curso você vai aprendendo cada vez mais sobre motores. Alguma dúvida? Você tem o meu endereço quando entrou em contato para comprar o curso. Me inscreva e eu vou ver o que possa fazer para você tirar suas dúvidas. E com o tempo você vai cada vez mais fazendo o seu banco de dados, como eu falei. Mesmo que você não pegue um motor desse de um cliente, mas que você vá nos ferros velhos, olhe os motores, às vezes compra aquela sucata velha para você reformar, deixa ali guardado, e com isso você vai ganhando experiência. Essa iniciativa é para você ter aquela coragem de aprender a trabalhar, e ganhar o seu dinheiro e ter uma profissão, ganhar de uma maneira honesta. Até as próximas aulas.